Deuteronômio 6. No último culto nós fizemos a introdução desse capítulo. Hoje nós vamos continuar a partir do verso 8 e 9. Mas eu creio que é muito justo que a gente faça a leitura desde o começo do capítulo, porque é um texto muito santo, sagrado. É um texto que precisa fazer parte da nossa vida e parte da igreja de Jesus. Então esse texto ele começa assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, de nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos
e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Será por nós justiça. Se não cumprir, fica abaixo. Na hora de cumprir, conseguir cumprir, é apenas justo, é apenas a medida justa cumprir os estatutos. O texto de Provérbios, capítulo 1, verso 8, o texto de Provérbios, na verdade, começa falando sobre ensino e sobre sabedoria, o capítulo 1 todo. E o capítulo 1, verso 8 diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não menosprezes o ensino da tua mãe. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino da tua mãe. A nossa personalidade, ela é construída em cima do nosso temperamento, que nós nascemos com ele. Mas a nossa personalidade, a nossa forma de viver, ela é construída a partir das nossas feridas, das nossas experiências e dos ensinos. As feridas, nós optamos se elas vão se tornar em rebelião e depois nós vamos propagar as feridas, ou nós vamos perdoar e Deus vai nos dar perdão e nós vamos curar as feridas. As experiências, nós vamos decidir se nós vamos recebê-las e nós vamos aprender com elas, às vezes ruins, outras vezes boas. Mas os ensinos são informações que vêm sobre nós e constroem a personalidade, a forma que nós vamos pensar e viver. A diretriz da nossa forma como nós vamos agir, o fundamento das nossas crenças é dirigido pelo ensino que nós recebemos. E a Bíblia fala muito sobre ensino, sobre ensinar. E o que Deus está dizendo aqui para essas famílias, Deus está dizendo: você pai, você mãe, você precisa aprender os meus mandamentos, você precisa dar valor para a minha palavra, você precisa colocar isso dentro do teu coração. Verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus está dizendo: pais e mães, vocês precisam se interessar pela palavra de Deus, e vocês precisam aprender a palavra de tal forma que vocês ensinem isso para os filhos. Isso Deus está dizendo. Às vezes hoje as pessoas frequentam alguma igreja, então as pessoas pensam que aquela ideia lá é uma ideia da igreja, que o pai e a mãe precisam aprender a Bíblia para ensinar os filhos. E nós vivemos num país onde se terceiriza muitas coisas, e uma das coisas que também se terceiriza são a educação dos filhos. E essa mesma situação também acontece em relação à área espiritual de uma pessoa. Os pais mínimas vezes sentam e leem a Bíblia com os filhos e ensinam a Bíblia para os filhos. Se terceiriza, se manda para a igreja. Então a igreja precisa ter culto infantil, porque senão eu não venho na igreja. Tem pais que pensam assim. Tem pais que vão de igreja em igreja, e a igreja que tem lá a sala de culto infantil, para enquanto que tem culto, as crianças serem retiradas, e os pais ficam em paz. Graças a Deus que aquelas crianças estão deixando a gente em paz, para a gente ter o nosso culto. Meus irmãos, como que é na casa das pessoas em que é necessário isso? Então se tem essa ideia que vem da sociedade, de uma forma social, isso também penetra na igreja, em que os pais querem terceirizar o ensino espiritual dos seus filhos. E mediante Deus, esse padrão nunca vai mudar. Se Deus dá filhos para você, homem, mulher,
Deus vai requerer esses filhos de você em relação à salvação. Quem vai ser responsável por ensinar a salvação e dar a salvação para os seus filhos é você. Isso aqui não está sendo inventado hoje pela instituição, igreja evangélica congregacional. Então, se eu vou numa outra denominação, lá é tranquilo, porque lá a igreja se compromete a ensinar os filhos. Mas aqui nessa igreja é meio difícil, porque o pastor diz que os pais precisam fazer isso. Independentemente do que um sistema crê, Deus não muda. E se Deus estabeleceu que os pais precisam aprender para ensinar os filhos, nós estamos nivelados debaixo da mesma exigência. E se Deus requer, Deus também capacita aqueles que humildemente estão debaixo da graça e querem aprender. Você precisa, em primeiro lugar, ser uma pessoa que deseja aprender a Bíblia. O ensino é uma das principais ferramentas, principal canal que a presença do Senhor entra na história de uma família. O ensino. Então, aquilo que um pai e uma mãe ensinam, aquele sistema de crenças, um mecanismo de crenças, aquilo um pai e uma mãe ensinam para os filhos, no dia a dia, na cultura, na forma de falar. Se um pai ou uma mãe julga todas as coisas e condena, os filhos também ficam assim, porque a casa é como uma panela, aonde se cozinha um caldo, e esse caldo vai ficar exatamente do gosto, da cor e da textura daquilo que se coloca dentro. Então a tua casa, a tua família, você vai decidir o que você vai cozinhar, o que você vai preparar na sua casa. Se aquela comida depois vai ser comível pela sociedade, ou se essa comida vai ser uma comida venenosa. Se de repente essa comida vai encher a cadeia, se essa comida depois vai incomodar a sociedade, depende. É os pais que decidem, e dentro de uma casa é dialogado o ensino da bem-aventurança, ou o ensino vazio às vezes. Às vezes os pais conversam sobre tudo, mas os pais não conversam sobre a coisa espiritual, sobre vida espiritual, sobre igreja, sobre Jesus, sobre Bíblia. E às vezes os pais não ligam para isso, totalmente não ligam, não se importam. Os irmãos, quando a gente vai numa fazenda, numa propriedade rural, e a gente assiste que alguém tem lá um animal, um suíno, aquele ser vivo, ele precisa apenas ganhar comida e água, e ele fica grande. E depois ele cumpre com o seu propósito, vem o abate, se faz carne, torresmo e banha. Ele não precisa ser educado por ninguém. Não é necessário colocar lá uma cadeira e ler a Bíblia para ele, ensinar para ele que ele precisa comer. Esse animal, pelo instinto, ele come desde pequeno, e ele cumpre com o seu propósito. Mas o ser humano precisa ser ensinado. Um animal que nasce lá na mata, em alguns minutos depois de nascido, ele já vai buscar o alimento na sua mãe. Mas a criança recém-nascida, ela não se vira sozinha. É necessário que alguém lhe dê um tapa na bunda para que ela chore. É necessário que alguém depois insista muito com ela para que ela mame. Porque esse animalzinho é racional, mas ele nasce teimoso. É necessário ensinar. Seu pai e a mãe não insistem e investem muito cuidado, essa criança morre de fome e de teimosia. É necessário ensino. E o ensino é o canal da bênção de Deus na nossa casa. Eu quero reforçar isso. O ensino é o canal da bênção de Deus na nossa casa. Nós precisamos nos tornar pessoas habilitadas ao ensino, irmãos. Nós não podemos deixar Satanás dizer que nós não temos capacidade. Todos nós temos capacidade de ensinar. Então o ensino é a grande porta de Deus para a bênção de Deus entrar na nossa casa. A boa educação.
Oséias capítulo 6, verso 3, o texto diz: conhecemos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Você só pode conhecer ao Senhor pela revelação do ensino. Você não vai deitar lá, ter um sonho e Deus vai se revelar para você e você vai saber todas as coisas. É necessário ensinar. Você precisa aprender, você precisa se assentar diante de alguém que vai ensinar a palavra para você. Então não é apenas conhecer, mas é prosseguir em conhecer. E se nós queremos ensinar algo para alguém, nós precisamos nos aprofundar nesse caminho, nesse treinamento do ensino. Em Romanos 10, 17, o texto diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Antes de eu me tornar alguém que ensina, eu preciso estar diante de alguém que ensina. Eu preciso me dobrar, me submeter. Eu preciso passar horas estudando, lendo, ouvindo, meditando, em comunhão, no culto, no estudo bíblico, para eu estar apto para ensinar alguém. Meus irmãos, na cultura egípcia, quando esse povo estava no Egito os pais não tinham tempo para ensinar, porque eles eram escravos. E esses pais que eram escravos, eles não tinham tempo para sentar com a sua família e ensinar os filhos. Eles precisavam trabalhar o tempo todo. E esse espírito egípcio, ele está na nossa sociedade. E um pai e uma mãe que se preocupam apenas em dar comida para os seus filhos, uma faculdade ou um lote, um terreno, uma casa, esse sistema é um sistema egípcio. Todas as coisas vão passar. As únicas coisas que não vão passar é o ensino. Por isso que Deus está dizendo aqui: meus irmãos, aprendam, para que vocês possam também ensinar a futura geração. E Deus é um Deus de gerações. Deus não colocou Adão e Eva lá no jardim, aí deixou eles viverem até 100 anos, aí morreram, aí Deus criou uma nova etapa de gente na terra. Aí aquela nova fase de pessoas envelheceram, faleceram, aí Deus criou uma nova etapa. Não, Deus é um Deus geracional. Enquanto que Adão e Eva estavam vivos, já veio Caim e Abel. Enquanto que o Caim ainda estava vivo, já veio outra geração. Deus é um Deus de gerações. E a ideia é que uma geração passe o conhecimento para a próxima. Uma geração que não aprende com os pais e avós está fadada à desgraça e à destruição social. Nós precisamos ser uma geração que aprende com os pais e avós. Aquilo que os nossos pais e os nossos avós vivem e ensinam, que é contrário à palavra de Deus, isso não deve entrar na nossa vida. Mas naquilo que eles nos ensinam a palavra, naquilo que eles honram ao Senhor, isso precisa entrar na nossa história. A geração que despreza o ensino dos pais se torna uma geração que precisa inventar a roda e desenvolver o fogo sempre de novo. Uma geração que não anda junto com os pais, no ensino dos pais, é uma geração que de repente é largada sozinha e precisa começar do zero. Mas a ideia de Deus não era para ser assim. Aqueles pais receberiam as terras, e Deus está dizendo: eu estou dando as terras de herança para vocês. Vocês não vão precisar cavar um poço, construir uma casa, plantar uma árvore frutífera, porque eu já preparei a herança para vocês. Eu sou o pai de vocês. Então, assim como eu estou fazendo com vocês, eu quero que vocês façam com os filhos de vocês. E quando uma geração peca nisso, a próxima geração já nasce quebrada. Então aquela geração que nasce quebrada é aquela geração que precisa ser levantada do zero. E a ideia de Deus é que uma geração ajude a próxima geração no ensino e também na prosperidade. Os pais que não se preocupam em ensinar os filhos enviam a sua descendência para os guetos da ignorância e da arrogância existencial. E nós vivemos exatamente no meio de uma geração assim, irmãos.
Talvez os antigos, os nossos pais, se preocupavam muito mais no ensino da mesa, da janta, do almoço, do café da manhã, no ensino da mesa. Nós hoje vivemos no meio de uma geração egípcia, aonde cada um cata sua comida em cima do fogão e corre rápido para o sofá e cada um come ansiosamente, rápido. Nós temos aí uma geração de pessoas que estão acima do peso, aquela ansiedade. E Deus não quer que as coisas sejam assim. Deus deseja que uma geração ensine a outra. E um dos lugares que Deus estabeleceu para o ensino é a mesa. Você pode entender que a mesa e a cama numa casa estão correlacionados. Os dois são altar. Um é o altar do prazer, um é o altar da graça, um é o altar da intimidade, um é o altar da multiplicação e o outro, a mesa, é o altar da nutrição. E o altar da nutrição é para nutrir de ensino e nutrir o corpo, e nutrir a alma, e nutrir o emocional da pessoa. É dali que a criança, o filho, precisa ser satisfeita. E você pode ter certeza que uma criança satisfeita, ela não vai cair na lábia do primeiro vendedor de maconha. Satisfação. A insatisfação abre portas da desgraça para nossa casa. Um casamento satisfeito não corre riscos. Filhos satisfeitos voltam para casa. Satisfação. Nós precisamos colocar nossa casa em ordem com aquilo que Deus ensina. E filhos despreparados tornam-se massa de manobra de qualquer ideologia corrupta. Porque quem aprende, quem tem ensino, aprende a pensar. E gente corrupta, gente maligna, tem em qualquer lugar. Então não é justo eu como pastor dizer, olha, não manda os seus filhos para a faculdade, porque lá é um lugar terrível. Não. Se nossos filhos, se os filhos da nossa igreja, nós estamos bem atendidos e bem servidos, nós não vamos nos perder, porque nós somos saciados, nós estamos íntegros, nós estamos com a alma cheia de ensino, nós estamos satisfeitos, e quem está satisfeito não se perde. Deus está dizendo, vocês precisam ensinar, e o ensino é ferramenta de bênção na vida das pessoas. Você precisa aprender. Quem para de aprender começa a morrer. E a nossa casa precisa ser a primeira sala de aula de ensino para todas as coisas. Então, depois de fazer toda essa introdução até o verso 7, de Deus dar instrução dos estatutos, dos juízos e dos mandamentos, e de Deus falar como que eles deveriam fazer isso, e o verso 7 ainda fala de como tu inculcarás, você vai ficar insistindo. No verso 8, Deus diz também. Então você vai fazer tudo isso. O ensino precisa estar na tua casa. E também você vai usar figuras materiais para ensinar os teus filhos. Então eu tirei uma imagem, 3 imagens aqui, de como que os judeus deveriam se comportar. Então a gente vai olhar o verso 8 e diz assim: também as atarás como sinal na tua mão. Então esse sinal nas mãos era os filatérios. Quando você vai ler os textos de Mateus, Marcos, Lucas, Jesus tinha lá uma briga com os fariseus, e eles aumentavam os filatérios. Filatérios eram pequenas faixas de couro, e nessas pequenas faixas de couro eles anotavam pedaços da Bíblia, os mandamentos, e eles carregavam, eles enrolavam isso nas mãos, nessa imagem assim, para que eles tivessem os mandamentos o tempo todo junto com eles.
E aquilo deveria nortear em tudo que eles pegassem. Eles deveriam de colocar aquele filactério na mão direita deles. E aquilo, todas as vezes que eles pegassem alguma coisa, fizessem um negócio, tudo que eles fizessem, deviam de olhar e dizer: eu preciso obedecer a Deus, porque a minha mão direita está enrolada, está enfaixada, ela está dentro da palavra de Deus. Isso são figuras, porque alguém pode colocar um filactério ao redor do seu braço, mas aquilo não está no coração, não está na alma. Mas aquela figura externa, material externo, deveria se tornar espiritual, emocional, psíquico na vida daquela pessoa. Eram tiras de couro amarradas na testa e no braço, nas quais eram escritas passagens das Escrituras. Em alguns havia caixinhas de couro com pequenos pergaminhos dentro. Quando Deus mandou que sua palavra estivesse na testa e nos braços, queria que ela dirigisse seus pensamentos e suas ações. Os judeus deveriam fazer pequenas caixinhas, e eles amarravam aquelas caixinhas na testa, e dentro daquelas caixinhas eles escreviam em pedacinhos de couro a palavra de Deus, mandamentos. Escreviam com letra mínima, enrolavam e colocavam dentro daquela caixinha, e aquilo exemplificava que a palavra de Deus deveria estar na cabeça, nos pensamentos, no íntimo do coração. É por isso que a palavra de Deus diz que o número do anticristo vai ser 666 e vai ser desenhado na testa. Então alguém uma vez me mostrou: olha aqui, pastor, o 666 já está na mão das pessoas. Virou o celular assim e falou assim: 999, nada disso. Então dá 66 na cabeça da pessoa, nada disso. E ela pegou aquele celular e falou assim: está aqui, ó, na mão de todo mundo, está aqui a marca da besta. Não tem nada a ver. E eu também não acredito que vai ter uma tatuagem, alguma coisa que o anticristo vai tatuar. Não, está falando de pensamentos. E de mão direita, você vai ler lá em Apocalipse, na testa e na mão direita, está falando de uma substituição da palavra de Deus, do evangelho de Deus, para o evangelho do anticristo. E o anticristo tem o seu evangelho, ele está por aí ensinando, tem suas igrejas, seus pastores, seu rebanho. Então é uma substituição, é uma negação da palavra. E às vezes não é uma negação completa, mas uma meia negação é uma negação total. Então por isso que eles deveriam atar isso na mão e na testa. Em Êxodo capítulo 13, verso 9, o texto diz assim: e será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos. Então essa caixinha, ela deveria, pela Bíblia, estar mais para baixo. Memorial entre os teus olhos. E em tudo que a pessoa olhasse, aquela caixinha deveria estar apontando para aquilo. E tudo aquilo que ela olhasse, aquela pessoa deveria fazer um imediato julgamento. Será que Deus também pode apontar para isso? Em tudo que ela pegasse, deveria julgar imediatamente e perguntar: será que Deus também pegaria nisso? Então Deus quer dirigir o seu povo, as mãos e a cabeça, as mãos e os pensamentos. Meus irmãos, Deus quer dirigir a tua vida. Deus quer dirigir as tuas mãos. Deus quer dirigir os teus pensamentos. Por que muitas vezes as pessoas, os evangélicos, são tão teimosos contra a palavra de Deus, tão arrogantes, tão ignorantes? Meus irmãos, nós não temos autoridade de dirigir a nossa própria vida. Os nossos planos são falidos, nossas ideias são corruptas, nós somos maus. Nós precisamos que Deus dirija nossas escolhas, irmãos. Êxodo 13, 9: será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. No verso 8, o comentarista bíblico Champlin, ele faz a seguinte afirmação, sobre o verso 8: também as atarás como um sinal na tua mão
e te porão por frontal entre os olhos. Ele diz assim: lembretes perpétuos deveriam ser empregados para ajudar na instrução, tanto de crianças quanto de adultos. Breves porções da lei eram postas em pequenas caixas sobre a mão e sobre a testa. Meus irmãos, eu parei para analisar um pouco como que às vezes a casa das pessoas ela é cheia de pendurico que não faz lembrar nada da palavra de Deus. A parede cheia de quinquilharias. E o que Deus ordena aqui é que eles deveriam colocar na casa deles, na mão, na testa, e no verso 9, nos umbrais das portas, tudo o que faria eles lembrar de Deus. Você já percebeu como nós somos fantásticos para esquecer de Deus? Todos nós. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Você não precisa se esforçar nem um pouco, e você vai lembrar do sabor da pizza. Às vezes está anos já que você está no cristianismo, e de repente a sua cabeça começa a tocar lá uma música mundana, que você se admira de você mesmo e diz assim: meu Deus, o que é isso? Como é incrível! Mas a gente acaba esquecendo de Deus. Então todos esses memoriais materiais deveriam ser colocados na casa das pessoas para eles nunca se esquecerem de Deus. E com muita facilidade o ser humano se esquece do seu Criador. O verdadeiro povo de Deus pensa, enxerga e faz tudo a partir da ótica das Escrituras. Por isso, entre os olhos. Olha comigo de novo o verso 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, no meio, o centro. Tudo que as pessoas pensam, enxergam e fazem deveria ser direcionado pela palavra e visto a partir da ótica das Escrituras. A palavra de Deus deve ser a lente orientadora da nossa vida. A palavra de Deus. Todas as outras palavras passam, caducam, mas a palavra de Deus, ela nunca cometeu um erro. Nós precisamos colocar na nossa casa lembretes da palavra de Deus, da existência de Deus, da nossa paternidade em Deus. O sistema de crenças e diretrizes da alma desse ser humano que se diz filho de Deus deve ser direcionado pela palavra de Deus. Então, dentro dessa construção de lembretes, que é algo material, que precisa fazer uma ligação com o espiritual, a mão precisa estar com a palavra, a testa, entre os olhos, precisa ter a palavra. Então no verso 9: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, cercados, muros, têm seus significados. A nossa casa, ela não pode ser aberta, porque aberto significa que qualquer um pode entrar. As divisas de um país não podem estar abertas para qualquer um entrar. A nossa casa também não pode estar aberta para qualquer coisa entrar. Às vezes as pessoas têm uma cerca, têm um muro, materialmente ninguém entra, mas o celular, a televisão, o Netflix, tudo isso são canais de entrada, de informações, de ensinos na sua casa. Depende de quem visita você, as pessoas levam ensinos. Por isso que o texto aqui dá essa ênfase nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Lá no Egito, eles passaram sangue de cordeiro nos umbrais das portas, e o anjo da morte não entrou e não matou seus primogênitos. E os primogênitos significam o segmento geracional de uma casa. Amém? Você está entendendo isso? Mas aqueles que não passaram o sangue do cordeiro
no outro dia choraram a morte do seu primogênito, desprotegeram a sua casa. Nós precisamos proteger a nossa casa, irmãos. Nós não podemos deixar todas as coisas entrar, nem todo mundo, nem todas as informações. Nós não vamos matar um cordeiro e colocar o sangue do cordeiro. Nós também não vamos arrancar páginas da Bíblia e pregar nos umbrais das portas da nossa casa. Isso aqui é uma figura de linguagem que todo judeu deveria fazer materialmente. Pegar pedaços de couro, anotar versos bíblicos e colocar nos umbrais das portas e nas portas, para que aquela forma material os lembrasse o tempo todo de que há um Deus. Eles saíram do Egito, eles têm um propósito de vida, eles não estão vagando por esse mundo, e Deus tinha um propósito com eles. Meus irmãos, muito facilmente nós podemos nos esquecer de Deus. Quantas vezes pessoas que frequentam igreja vão se lembrar de Deus só no próximo culto? Ah, existe Deus. Ah, é mesmo, existe Deus. Deus, eu estou aqui diante do Senhor no teu altar, amém, vou fazer um culto para Deus. Aí depois que sai do pátio da igreja, assim, desaparece como a relva, desaparece como o orvalho, desaparece quando o sol sai. Aí a pessoa se lembra de Deus de novo no próximo final de semana. Que coisa! Se você não colocar memoriais na sua casa, você é uma pessoa que se esquece de Deus. Então, do verso 9, lembretes perpétuos eram atados nos umbrais das portas e dos portões. Pedaços de pergaminho com porções da lei eram fixados em 3 lugares: no dormitório. Então, quando a pessoa ia dormir, ela olhava para a palavra de Deus e ela ia dormir se lembrando de Deus e da palavra. No umbral da porta, quando ela saía e quando ela entrava, ela se lembrava da presença de Deus. E no portão do seu lado direito, diz o comentarista bíblico Champlin, ao entrar e sair, em todos os lugares deveria ter lembretes. E o fundamento da nossa meditação hoje é a palavra ensino. Ensinar. É aquele texto que nós lemos no começo do culto, que Jesus ordena no final de Mateus 28. Vocês vão por toda a terra e vocês vão ensinar. Tudo que eu fiz, o que eu mostrei, vocês vão ensinar. E por meio do ensino, a palavra de Deus chega nos lugares. E por meio do ensino também chega a libertação. Por meio do ensino chega a mudança de vida. Por meio do ensino chega a transformação. Ensino. Vocês vão ter que ensinar. Para que ensinar? O verso 10 em diante começa falando uma coisa bem interessante. O verso 10 e o 11 prepara um cenário para o verso 12. E diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te faria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Então Deus é um pai que está dando herança para os seus filhos. Vocês não precisaram construir, eu estou dando tudo pronto para vocês. Verso 11: e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste. Você faz ideia do que eu abrir um poço no deserto? Se aqui nas terras, nas nossas terras, as pessoas já não gostam muito de abrir poço, imagina no deserto. A pessoa que tem um poço no deserto, aquilo vale uma fortuna. E Deus está dizendo, até poços eu estou dando para vocês prontinhos. E Deus está dizendo aqui, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais. Isso aqui não é uma horta. A vinha é uma produção prolongada, de muitos anos até que ela entra na maturidade da produção. E olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares. Meus irmãos, a prosperidade, mais a palavra de Deus, preenche e satisfaz o homem. O texto está falando sobre prosperidade.
O texto está dizendo aqui que se eles guardassem a palavra mais a prosperidade, eles seriam pessoas satisfeitas do Senhor. Então nós já ouvimos muitas vezes essa frase, e normalmente é assim, para a pessoa se desfazer de uma responsabilidade. A pessoa diz: ah, mas também o dinheiro não traz felicidade. Vocês já ouviram isso? E a pergunta é: a pobreza traz felicidade? Viver na farta das coisas, faltando tudo, é uma alegria? Claro que não. E o povo de Deus, o desejo do Senhor nunca foi que o povo de Deus fosse mendigo, pedinte, mas que o povo de Deus fosse próspero. Em toda a Escritura está isso. Mas, meus irmãos, a pior prosperidade é a prosperidade sem Deus. Porque uma prosperidade sem Deus é uma prosperidade que engana você. Você vai estar indo bem e você vai estar pensando: Deus está me abençoando, estou por cima. A pior prosperidade é a prosperidade que leva você a se esquecer de Deus. Eu sempre digo isso muitas vezes: graças a Deus pelos juízos. Se não houvessem juízos, seria difícil fazer igreja. Já não é fácil. Mas quando as pessoas são pegas pelo juízo de Deus, elas ficam assim, temendo, elas ficam humildes, elas vêm no culto, elas ouvem, amém. Nem que aquele juízo, aquele abatimento dura 2 semanas, depois elas estão altivas de novo, orgulhosas, arrogantes. Mas 2 semanas elas foram mais ou menos crentes. Graças a Deus pelo juízo. Mas o texto está trazendo aqui uma denúncia muito séria para mim e para você. Deus está dizendo: olha, vocês precisam ensinar, e vocês precisam ter um ensino, para que depois que vocês entrarem na terra e vocês estiverem prósperos, não aconteceu o pior com vocês, vocês se esquecerem de mim. O Salmo 62:10 diz assim: se as vossas riquezas prosperarem, não ponhais nelas o coração. Riquezas físicas não são riquezas espirituais. Uma pessoa pode ser muito rica financeiramente e ser pobre com Deus. Em primeiro lugar, a gente precisa ser rico com Deus, para que as riquezas materiais tenham um bom fundamento. Se as riquezas materiais forem o nosso fundamento, nós estamos perdidos, porque elas nos iludem, elas enganam o coração. E tem pessoas que são assim. Quando elas estão lá embaixo, elas são crentes, elas oram, elas buscam a presença de Deus. Quando Deus prospera, elas esquecem de Deus. Meus irmãos, isso se torna um ciclo vicioso, vivendo de juízo em juízo. Isso se torna um ciclo vicioso. Não existe um verdadeiro amor a Deus nisso. A pessoa é abatida por juízo, aí ela fica humilde, aí ela volta de novo para Deus, aí ela estabiliza, ela começa de novo a prosperidade, e quando ela entra naquele período que ela está fortalecida, ela volta a ser orgulhosa, aí vem o ciclo de novo, Deus abate, e a vida toda é assim. Deus não quer que você seja assim. Por isso que Deus diz: olha, porque depois que vocês entrarem lá e vocês se tornarem prósperos, para que vocês, verso 12, guarda-te para que não esqueças o Senhor. Perceba você que o texto não diz do Senhor, mas esqueça o Senhor. Nós somos muito miseráveis se quando nós estamos lá embaixo nós buscamos a Deus, e quando Deus nos prospera, então nós esquecemos o Senhor. Isso é um grau de miséria muito grande. Isso só mostra que o nosso coração está cheio de crenças limitantes, não de fé, de crenças limitantes. Então guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. A falta de ensino resulta em esquecer o Senhor. Pais que não ensinam seus filhos na palavra, os filhos vão se esquecer de Deus. É muito falsa aquela ideia: os filhos vão aprender, eles vão aprender sozinhos, e tudo vai se encaixando, pastor.
as coisas vão se encaixando. Essa ideia é falsa. A ideia correta é que os pais ensinem, porque os pais que não ensinam vão depois viver o bastante para ver a sua geração, os seus filhos se perderem. Quando nós olhamos nas Escrituras, aquelas listas de inferno, por exemplo, Apocalipse 21:8 é uma listinha de infernos, os incrédulos, os mentirosos, tal. A gente vai ver várias listas de inferno, e no Salmo 9, verso 17 e 18, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. E uma nação, irmãos, que se esquece de Deus, ela foi formada num lugar. Não é de um dia para o outro que uma nação se esquece de Deus. Meus irmãos, uma igreja que se esquece de Deus, ela foi formada para ela se esquecer de Deus. A geração anterior já começou esse processo de esquecer de Deus. Uma família que se esquece de Deus, mas os pais iam na igreja. Quantas vezes nós já ouvimos essa palavra? Mas os pais até ajudaram a construir igreja, eles eram firmes na igreja. Então os filhos depois se perdem. Meus irmãos, todas as coisas têm raízes, e as raízes elas começam dentro da sua casa. E quando os filhos se perdem, numa porcentagem altíssima, as raízes estiverem em pais que já se esqueceram de Deus. Então às vezes nós pensamos que alguém que se esquece de Deus, ele vai embora da igreja, mas nem sempre é assim. Tem pessoas que se esquecem de Deus e continuam frequentando a igreja. É naquele vácuo, naquele embalo de sempre. Às vezes a pessoa nem sabe o porquê que ela está indo, mas ela está indo, mas já se esqueceu de Deus. Deus não faz parte da vida dela. Salmo 9, 17 e 18: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O verso 13: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. A presença do ensino traz temor no coração. Aonde não tem ensino, tem falta de temor. Aonde tem ensino, tem temor. E o temor, ele guarda o nosso coração da desgraça. Aonde não tem temor, a casa é uma casa cheia de desgraça e cheia de furos. Verso 14: não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti. Mas aí a pessoa diz: não, rapaz, eu nunca vou ter um Deus, não vou colocar uma imagem dentro de casa, capaz. Meus irmãos, o processo disso é um processo de não ensinar corretamente. Quantas vezes os pais são cristãos, os pais conheciam a palavra, e depois os filhos se tornam idólatras, e todo mundo olha para aquilo admirado e pergunta: como que pode? Os pais estavam sempre na igreja. Irmãos, raízes de ensino é uma formação de crença. Isso nasceu em algum lugar, e depois os filhos brotam e demonstram isso. Numa casa onde não há a presença do ensino verdadeiro, pode depois a próxima geração ser idólatra. Os pais depois chegam na casa dos filhos e está aquela enorme, daquela imagem lá na sala, e os pais não sabem como que isso foi que aconteceu. Tudo isso tem raízes numa geração anterior. Às vezes nós não conseguimos entender como que a geração de uma igreja foi uma igreja santa, poderosa, que viveu um avivamento, e a outra geração uma geração idólatra. A idolatria tem as suas raízes na falta do ensino verdadeiro da Bíblia. E começa a idolatria. Verso 14: não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver a nós de ti. 15: porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus
se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. O que Deus está dizendo aqui? Que a presença do ensino verdadeiro pouparia aquelas pessoas de uma morte prematura. Se vocês se esquecerem da minha palavra, se vocês não tiverem o verdadeiro ensino, vocês vão ter que morrer antes, uma morte prematura. Mas aonde é o verdadeiro ensino, há longevidade de vida. E no 16, não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Que tentação que foi essa? Foi quando eles murmuraram contra Deus e contra Moisés, por causa do pão e da água. E eles tentaram a Deus, dizendo: Deus nos tirou do Egito, e Deus está mal intencionado, por isso que Ele nos trouxe aqui, e Ele quer nos matar no deserto. Acusação frívola. E as acusações frívolas contra Deus, elas vêm de um coração sem o verdadeiro ensino. E as pessoas começam a acusar Deus de coisas que Deus não fez. Ah, Deus me colocou nessa situação, Deus está fazendo eu sofrer desse jeito. E quantas vezes as pessoas acusam Deus, mas é por causa de falta de ensino verdadeiro. As pessoas não conhecem a palavra, e elas começam a tentar a Deus com as suas acusações frívolas e que não são verdadeiras. Verso 17: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. O que Ele está dizendo aqui? Que o ensino verdadeiro traz sobre a família o espírito de diligência. Sabe aquela família que não tem limites? Nem para cima, nem para baixo. Falta de ensino da palavra. Deus está dizendo aqui para esse povo: meus irmãos, meus filhos, se vocês diligentemente guardarem a minha palavra, vocês serão pessoas moderadas, equilibradas. O apóstolo Paulo ensina isso lá para o jovem pastor Timóteo, e ele diz em 2 Timóteo 4,5: você, porém, seja moderado em tudo, seja equilibrado, você tenha limites, porque quem não tem limites, às vezes estraga muitas coisas. Vocês precisam ter limites. E qual que é a receita dos limites? Vocês precisam ser diligentes com a minha palavra. Verso 18: farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor sob juramento prometeu dar aos teus pais. A promessa da terra viria por meio do quê? Do ensino. Então o ensino é o cadal da boa herança. Aonde não tem ensino, existe sofrimento. Aonde existe o bom ensino, existe prazer de vida e abundância. Ensine, e vocês farão, verso 18, não apenas ensinar, mas vocês farás o que é reto e bom aos olhos do, e não diante dos teus olhos. Porque diante dos nossos olhos, há muitas coisas que a gente acha que são retas e boas, mas diante dos olhos de Deus não é a mesma coisa. Então o texto está retornando de novo as mãos ao meio dos olhos. Os nossos pensamentos, nossos planos precisam ser medidos a partir do que Deus pensa, e não a partir do que eu acho. Então você não vai apenas ensinar, mas você vai aprender, você vai fazer. Verso 18: farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor sob juramento prometeu dar aos teus pais. Então ele passou. Eu quero que você entenda que existem 3 níveis aqui. O primeiro nível, Deus está dizendo: vocês precisam aprender. Amém? Você precisa ser humilde, assentar-se na Bíblia, na palavra, ler. Você precisa aprender. Segundo nível, você precisa ensinar. Meus irmãos, é desafiador você ensinar alguém. É desafiador. É um desafio muito grande, porque ensinando a gente aprende mais do que a gente não ensinando.
E quando você começa a ensinar alguém, aí você começa a aprender. É desafiador você lidar com a dureza e a teimosia de alguém. É desafiador. Então esse segundo nível, Deus está dizendo, você precisa ensinar e passar isso para alguém. Porque no primeiro nível, você vai lidar com a tua teimosia, com o teu sistema de crenças. No segundo nível, você vai lidar com o nível de crenças de uma outra pessoa. Mas no terceiro nível, você não vai só aprender a ensinar, você vai fazer. Então não é apenas ter uma cabeça cheia de teorias, mas é ter os pés ungidos, porque a gente faz, não apenas ensina. Aprende, ensina e faz. Farás o que é reto diante dos olhos do Senhor. Verso 19: lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem tido. Não era para andar com Jebuseu, não era para ser amigo de Filisteu, não era para ser amigo daquele povo que habitava nas terras, era para lançar fora eles. Nós sabemos hoje que eles não cumpriram essa palavra, e eles tiveram muitos sofrimentos. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos nos relacionar com aqueles que andam com Deus. Colegas é uma coisa, mas amigos que entram na nossa casa é outra coisa. Que Deus que essas pessoas servem? Então, em relação àqueles que não têm o mesmo Deus, a Bíblia diz aqui, lançando todos os inimigos de diante de ti, como o Senhor tem tido. Perceba o nível. Agora você vai fazer, você vai praticar. E como? Fazendo isso. Então no verso 20 volta para o segundo nível, que é o nível do ensino. Quando o teu filho no futuro te perguntar, dizer. Então essa mesma palavra nós vamos ter lá no Êxodo, quando eles saem, quando Deus instrui Moisés, e Deus fala para Moisés: vocês vão fazer assim e assim e assado, cordeiro, pães asmos, ervas amargas, sangue nos umbrais das portas, e vocês vão sair naquela noite e vocês vão me obedecer. E Deus diz assim: e quando no futuro os filhos de vocês perguntarem, então vocês vão dizer: aconteceu assim e assim, e por isso que nós agimos de tal forma. Meus irmãos, olha o vínculo que Deus estabelece por meio do ensino. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos? Tem muitas casas, famílias, que os filhos perguntam: pai, mãe, o que é aquele livro lá em cima da geladeira? Então o pai e a mãe dizem: olha, uma vez a gente ia na igreja, e daí a gente usava esse livro. É mesmo? O que esse livro tem? Ah, tem umas palavras boas. Há famílias que se esquecem de Deus e acontece isso. E Deus está trabalhando aqui para que nenhuma geração se esquecesse dele. E quando os vossos filhos perguntarem para vocês o que são esses estatutos, esses juízos, esses testemunhos, vocês saibam e vocês dizem para eles o que é bom testemunho, que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. É o verso 21. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito. Testemunho. E o pai e a mãe começam a contar para os filhos, dizendo: olha, o pai e a mãe uma vez eram mundanos, a gente fumava, a gente se drogava, a gente era idólatra, a gente tinha um ídolo dentro de casa. Filho, olha, filho, você não deveria nem querer saber disso. Filho, olha, uma vez nós vivíamos no sistema egípcio, a gente era superficial, leviano, olha filho, você nem sabe, mas todas as novelas a gente assistia. Mas um dia Deus nos tirou do Egito. Um dia o Senhor mandou um missionário, um pastor, mandou um diácono, um presbítero lá em casa, e Deus tirou a gente do Egito. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Você está entendendo isso? Diga bem. Amém. Agora você imagina aquele filho que fala assim:
pai, mãe, o que é aquele livro lá? Aí o pai e a mãe dizem que uma vez a gente ia na igreja, mas hoje a gente já não vai mais na igreja, né, filho? A gente não precisa, porque Deus é o mesmo, e a gente serve a Deus aqui em casa mesmo, e daí tem um ídolo grande lá na porta, tem um ídolo lá no canto da sala, tem um ídolo, e a pessoa não tem condições de dizer, olha, uma vez a gente estava no Egito, e Deus nos tirou do Egito, porque eles voltaram para o Egito. Você está entendendo isso? Meus irmãos, numa casa onde falta ensino, a próxima geração volta para o Egito. Você quer que os teus filhos voltem para o Egito? Meus irmãos, nós somos arrogantes e ignorantes se nós afirmarmos, dizendo, não, lá em casa nunca vai acontecer isso. Todos nós somos candidatos se nós não obedecermos. Quando nós vamos chegar no capítulo 28, o texto lá também vai afirmar sobre ser bem-aventurado, ouvir, aquele que não ouve. E daquele que não ouve tem uma consequência lá. O texto diz, e vocês vão ver os filhos de vocês serem levados para uma outra terra para trabalhar como escravos. Volta para o Egito. E o verso 22. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Deus está dizendo, se vocês me obedecerem, vocês vão ter para contar para os filhos de vocês um testemunho. Vocês vão ter para contar para os filhos de vocês uma história alegre. Meus irmãos, quantos pais precisam sentar diante dos seus filhos, às vezes no leito de morte, e contar suas tragédias. Então aquilo não é um testemunho, aquilo é um testemunho. E os pais dizem, olha filho, não vive como o pai viveu. E passou. Mas Deus quer que enquanto os pais estão vivos, os filhos sejam direcionados para dentro da vida. Nós sempre vamos viver o suficiente para nós vermos os resultados das nossas mãos. Os pais sempre vivem o suficiente para assistirem a alegria ou a tristeza dos seus filhos. E Deus quer que a gente tenha um bom testemunho em relação à nossa próxima geração. Verso 23. E dali nos tirou para nos levar, nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Meus irmãos, Deus quer da gente responsabilidade. Deus não quer que eu seja um pastor parasita, que daqui a alguns anos eu vou embora e a única coisa que eu levei comigo foram os salários. Deus quer que eu e você, a gente produza. E nós somos seres geracionais. Nós precisamos ser responsáveis por uma geração. Isso começa na nossa casa. Isso começa aqui no trabalho da igreja. Nós não podemos viver como se nós fôssemos a última geração do mundo e viver só para nós. E a geração do Egito é essa geração que sai de manhã para trabalhar, volta de meio-dia para comer, vai depois para trabalhar, volta para casa, o celular e o sofá, e o descanso. O grande projeto da vida é o descanso. E no outro dia a mesma coisa. O grande projeto da semana é a sexta-feira. A geração do Egito. Deus quer que eu e você sejamos uma geração de propósitos, de missões. Nós precisamos nos preocupar com a próxima geração, com essa geração que você tem na sua casa, que não pode ser a geração do celular e da televisão, mas precisa ser a geração de Jesus Cristo. A geração que se alimenta bem, saudavelmente.
que come saudavelmente, a geração que se alimenta bem de mídia, saudavelmente, a geração que se alimenta bem de amizades, a geração que tem propósito. Deus não deseja que eu e você sejamos a geração do Egito, mas a geração de Canaã. Amém. Eu creio que Deus ministrou nosso coração nessa noite, e nós precisamos colocar algumas coisas diante de Deus em oração. Eu quero convidar você a dobrar o teu coração, para a gente orar. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Meu Pai, bendito é o Senhor, sobre a Tua palavra, sobre a Tua graça e sobre a Tua misericórdia. Senhor Deus, eu desejo que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que essa palavra não seja perdida no culto hoje, mas para que essa palavra lateje no nosso coração durante essa noite e no dia da manhã e durante a semana. Ensina-nos, Senhor Deus, a sermos uma geração responsável pela próxima geração. Aqui nós como igreja, Senhor, a sermos responsáveis pela próxima geração. As famílias da nossa igreja serem responsáveis pela próxima geração de filhos. Seu Deus, nós não nascemos para criar geração para o Egito, mas o Senhor nos colocou aqui para nós sermos uma geração que entra numa terra prometida, num lugar de abundância, em nome de Jesus. Nós queremos tomar posse desse lugar. Levanta, Seu Deus, nessa casa de oração, nesse lugar, homens e mulheres que tenham o coração ardendo para essa geração e para a próxima geração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.